futuro pós-apocalíptico, criaturas que evoluem, cartas colecionáveis, samurais, armaduras e uma inspiração vinda de uma obra centenária. Isso sem contar na excelente música de abertura, cantada pelo mesmo intérprete dos temas de Digimon, que infelizmente foi alterada aqui no Brasil. Uma mistura perfeita para o sucesso, não é mesmo? Bom, acredito que foi isso que os criadores de Shinzo pensaram na hora de misturar todos esses elementos para criar esse anime. Até porque, como uma junção de tudo isso poderia dar errado, né? Exibido aqui no Brasil nos áureos tempos da Fox Kids e TV Globinho, Shinzo, ou Mushambo no título original, foi uma série criada e exibida lá no Japão entre abril e setembro do ano 2000. Ela foi levemente inspirada no clássico romance chinês Jornada ao Oeste e foi uma criação original da Toei Animation produzida para ser exibida diretamente na TV. Ou seja, esse anime não foi baseado em nenhum mangá nem nada do tipo. E talvez esteja aí um dos grandes problemas dessa série, a falta de uma base sólida para guiar os acontecimentos, que, querendo ou não, foi um dos motivos que fizeram esse anime ser um fiasco lá no Japão. Mas eu disse um dos motivos, porque o segundo é que Shinzo já nasceu com um destino fadado ao fracasso, pois essa série na verdade nasceu como uma tentativa desesperada da TV Asahi em barrar o crescimento de uma das séries mais populares do ano 2000. E que estava sendo exibida no canal rival. Pois é, esse anime foi criado para competir com ninguém mais, ninguém menos que o Gon de Hunter x Hunter. Ou seja, Shinzo foi um anime que nasceu com pouquíssimas chances de dar certo. Mas isso significa que era ruim? Na verdade não. Se você já assistiu esse desenho, deve lembrar que ele tem uma história bem interessante e muito original, que a gente vai comentar um pouquinho mais adiante. Porém, o fator popularidade atrapalhou muito na hora do desenvolvimento da sua história. Pra você ter uma ideia, no meio da série houve um retcon, um recomeço, mesmo ela tendo apenas 32 episódios. Só por isso já dá pra você ver que eles realmente estavam tentando fazer de tudo pra esse anime dar certo. Bom, mas na minha humilde opinião, eu acho que esse fator confuso foi o que deixou essa série bem mais interessante, e que também a destacou entre todos os outros animes exibidos lá naquela época, que eram sempre muito lineares e bem didáticos. Sem falar que a gente tem que tirar o chapéu para os criadores dessa obra, né? Cuja equipe era encabeçada pelo roteirista Mayori Sekijima, o mesmo de Zillion, Tenshin Tokyo e Pandora Hearts, e o diretor Tetsui Mazawa, que nunca mais teve uma posição tão relevante, mas trabalhou em vários episódios de Digimon e Zatch Bell, pois eles tiveram que se desdobrar para fazer com que um anime, que teve um desenvolvimento tão conturbado, pelo menos tivesse um pouquinho de sentido. Bom, mas vamos lá, sobre o que falava esse tal de Shinzo. Então, né, confesso que reassistir essa série é sempre uma nova surpresa, já que a cada vez que a revisitamos, a gente descobre um novo elemento ou enxerga os acontecimentos sobre uma nova perspectiva. Isso porque todo o desenrolar da história tem como objetivo um conceito muito subjetivo, que é o conceito de Shinzo. Sim, o tal de Shinzo, o destino final da jornada dos personagens centrais, não é um lugar físico, mas sim uma ideia, uma coisa abstrata. E como não existe uma explicação clara para esse termo dentro da obra, a forma como você irá interpretá-la vai depender muito de como você enxergou a jornada desses personagens, e também do seu próprio ponto de vista sobre questões do universo ou do além-vida. Parece complicado, né? Mas realmente é. Assim como a obra a qual foi inspirado, Shinzo é uma série que transformou o desenvolvimento espiritual ou religioso de seus personagens centrais em algo lúdico e fantasioso, portanto, cabível de interpretações. E até mesmo seu final, que é bem dramático por sinal, não deve ser interpretado de forma literal, já que ele representa o fim de uma jornada de crescimento espiritual. Ou seja, a história de Shinzo mostra de forma lúdica alguns personagens trilhando um caminho de desenvolvimento religioso, onde durante a jornada, eles tanto enfrentam seus próprios demônios internos, quanto também crescem espiritualmente em cada desafio, para só no final eles encontrarem o sentido de suas vidas, representado pela evolução espiritual dos personagens principais e a chegada a Shinzo, que funcionaria aí como um estado de espírito, ou o que você entender sobre nos tornarmos seres evoluídos. Bom, eu tenho a minha própria visão sobre o que é Shinzo, mas vamos contextualizar um pouco essa obra para tudo isso que eu disse fazer um pouquinho mais de sentido? Qual a história dela? Nem eu mesmo sei se entendo.
Ela tá procurando um lugar chamado Shinzo. Ela diz que se encontrá-lo, o mundo se tornaria um lugar melhor. Então, a primeira coisa que você tem que saber para entender esse anime é que estamos falando de uma série com um plano de fundo religioso. Portanto, teremos como centro de tudo os seres que regem todo o universo, conhecidos como Guardiões Celestiais, que na mitologia da obra seriam as estrelas que nós vemos durante a noite, e que mantêm o equilíbrio entre todos os mundos. Esses seres não podem intervir na vida e no desenvolvimento dos planetas. Porém, para a história ter uma problemática, obviamente nós teremos que ter um grande vilão que iria quebrar esse equilíbrio. E na história, esse vilão se chama Lanâncoras, que outrora era um dos guardiões, mas que se corrompeu e virou uma espécie de anjo caído. Ele tinha vontade de ser adorado como um deus pelos seres inferiores, e por isso começou a dominar planetas, o que obviamente não foi bem visto pelos demais seres divinos. Então, logo aí na contextualização, nós já temos um elemento importante para entender o final do anime. Pois se os guardiões são seres evoluídos e são vistos como estrelas no céu, então isso quer dizer que eles são em números infinitos. E graças ao desfecho da obra, isso nos leva a pensar que se tornar um guardião celestial seja o destino de todas as almas evoluídas, aquelas que trilharam uma jornada espiritual até Shinzo. Mas enfim, interpretações à parte, para deter Lanâncoras, um dos guardiões decidiu sacrificar sua imortalidade para ter poder suficiente de prender o vilão dentro de um meteorito. E esse herói se chamava Mushra, que após o sacrifício reencarnou no nosso planeta, mas numa época não tão boa assim. Já quanto ao vilão preso no meteorito, vocês lembram que ele tinha conquistado planetas e feito vários súditos? Então, alguns dos seus seguidores desviaram a sua rota e o enviaram em direção à Terra. Isso porque os guardiões não podiam interferir na vida nos planetas. Então, teoricamente, também não poderiam fazer nada com o que estivesse em suas superfícies. Bom, mas quanto à Terra, ela não estava muito bem do jeito que a gente conhece. Isso porque o anime é ambientado lá pro século 27, num futuro bem distante do nosso, onde a tecnologia estava muito mais avançada. Então, assim como nós estamos passando agora, haverá um momento lá no próximo século que também haverá uma grande pandemia, e que também irá matar milhões de pessoas no mundo todo. E para encontrar a cura, alguns cientistas começarão a misturar o DNA humano com o de algumas espécies animais resistentes a esse vírus, o que resultará em seres meio humanos e meio animais que serão conhecidos como enterranos. Posteriormente, a cura para a doença será encontrada. Porém, os enterranos continuarão vivendo e tendo descendentes no nosso mundo, o que obviamente causará conflitos, até porque, infelizmente, a luta entre raças é algo enraizado na nossa cultura. Bom, mas os enterranos não são só diferentes por serem parecidos com animais, não. Na verdade, eles também possuem poderes sobre-humanos e podem evoluir para uma forma conhecida como hiper. Os hiper-enterranos, por sua vez, têm poderes especiais e até mesmo podem controlar elementos. Hiper-força! Olho do leão! Outra característica é que ao morrerem eles se transformam em cartas, que podem ser ressuscitadas quantas vezes forem preciso. Ou seja, um enterrano só morre se sua carta for destruída. E aquele Mushra lá, que sacrificou a sua vida divina, irá renascer como enterrano no nosso mundo. Bom, mas se aproveitando desse conflito entre raças, o Lanâncoras começou a influenciar negativamente os enterranos, mesmo que ainda preso no meteorito. E como um plano para criar um poderoso exército maligno, ele mandou o poder de 3 gemas corrompidas para o mais forte enterrano de todos, um ser conhecido como Mushrambo, para que ele liderasse o massacre contra os humanos, que eram vistos como seres inferiores. Lanâncoras também levantou 6 enterranos poderosos para ajudar nesse plano, que obviamente foi muito bem sucedido. Os humanos não tiveram nenhuma chance, e foram quase que totalmente destruídos. E eu disse quase, graças a uma interferência divina. Os Guardiões Celestes, tristes com o que estava acontecendo, se compadeceram da raça humana e decidiram enviar um sopro de esperança para o humano com o coração mais puro de todos. E esse poder foi parar numa criança chamada Yakumo, que para ser protegida foi colocada em uma câmara criogênica para ser reanimada quando a guerra tivesse acabado e ela não estivesse mais em perigo.
A ideia era que ela fosse acordada 50 anos depois, para usar o seu poder e restabelecer a paz entre as raças num período pós-guerra. E poder esse que só poderia ser despertado após uma jornada de desenvolvimento espiritual até Shinzo. Porém, antes disso, o Mushrambo acabou a encontrando, e quando tentou matá-la, seus poderes despertaram, e o inimigo foi novamente dividido em 3 gemas, que por sua vez foram guiadas pelos Guardiões Celestes até 3 Interranos, que um dia iriam cruzar o destino com a da garotinha, que eram o Acer divino Mushira e 2 habitantes normais chamados Sago e Kutal. Ou seja, esses 3 personagens unidos formam o Mushrambo. Bom, a Yakumo só foi acordar 500 anos depois, onde finalmente o seu destino vai se cumprir. Como a última humana na Terra, agora chamada Gen Terra, ela teria que se dirigir até Shinzo, e no caminho encontrou Mushira, Sago e Kutal, onde juntos eles teriam teoricamente 2 objetivos. O primeiro é de se ajudarem mutuamente, seja usando a influência do coração puro da Yakumo para tirar o poder maligno das gemas, e usarem a forma de Mushrambo a favor do bem, e também fazendo com que Yakumo evoluísse espiritualmente para cumprir o seu propósito. Propósito esse que é o segundo objetivo, o restabelecimento da vida humana. Mas como essa última já estava extinta, seria necessário alterar a linha do tempo para uma realidade onde todos os humanos não tivessem morrido. E para isso eles precisavam se livrar dos causadores desse massacre, que foram o Mushrambo do Mal e os 6 Reis Interranos. E é isso que acontece na primeira fase da série. Inclusive, o Mushrambo maligno foi trazido de volta à vida pela forma fundida dos 6 reis. E graças ao sacrifício de Mushira, Sago e Kutal, que o destino foi cumprido, causando o retcon, o recomeço do anime, que eu citei no começo do vídeo. Bom, e com a linha do tempo alterada, nós entramos numa realidade onde a vida humana e interrana coexistem. Porém, isso também significava que o Lanancoras não tinha gastado seu poder para criar o Mushrambo maligno e os reis. Portanto, ele já tinha poder suficiente para se livrar da sua prisão no meteorito. O que só não acontecia devido ao poder da Yakumo, a única pessoa que ainda se lembrava da linha do tempo passada e que estava gastando todo o seu poder para manter o inimigo preso. E como não podia partir em uma viagem, ela pediu ajuda a uma garotinha órfã, a Binka, para reunir o Mushira, Sago e Kutal, que agora tinham uma nova vida nessa linha do tempo. A garota tinha a missão de entregar as suas gemas, para que juntos eles pudessem trazer o Mushrambo de volta à vida e, consequentemente, derrotar o inimigo. Bom, e a segunda fase dessa série se concentra justamente nessa jornada para encontrar a Yakumo e na luta final contra o Lanancoras, que por fim culmina tanto na ascensão de Mushira ao seu posto de ser divino, devido à retomada do seu poder espiritual, quanto também na morte da Yakumo, já que os dois irão se sacrificar no final, se atirando junto com o vilão em um pedaço do sol que estava caindo em direção à Terra, devido à instabilidade universal causada pelo conflito. E vai ser nessa hora que a gente vai descobrir que Shinzo, na verdade, é um estado de espírito, que eu interpretaria como destino que todas as almas evoluídas atingem no pós-vida, já que a Yakumo, em seus momentos finais, diz que ela e Mushira finalmente chegaram a Shinzo. Bom, mas no fim, ao Mushira foi designado uma nova vida mortal, para que ele pudesse contemplar o mundo que salvou. Já a Yakumo provavelmente se tornou uma estrela, uma guardiã celestial, ou seja, os personagens não terminaram juntos. Finalmente vamos conseguir! Finalmente chegaremos a Shinzo! Demorou mais do que eu pensava! Então, esse aqui é um resumo bem mesmo resumido, só dos pontos realmente importantes do desenrolar do anime. Obviamente, na série a história se expande bastante e tem bem mais conflitos, o que também deixa tudo que eu disse aqui um pouquinho mais difícil de ser entendido. Mas, infelizmente, a série foi cancelada de uma forma abrupta. Porém, posteriormente, ganhou uma versão em mangá, que digamos que foi menos trágica, já que no final a Yakumo não morre, e ela e o Mushira meio que começam a representar um novo futuro para a humanidade, marcando uma união entre as raças humanas e interranas, representadas pelo seu casamento e o nascimento de um filho, o que, convenhamos, é um desfecho que tem muito mais a ver com a história da série, né? É legal a gente falar também que todo esse anime foi compilado em 2 filmes, que inclusive eu cheguei a assistir legendado há muito tempo, só que infelizmente esses arquivos desapareceram da internet. Mas enfim, essa é a minha visão sobre esse anime e sobre o que é Shinzo, mas para você ter a sua é legal você rever com um pouquinho mais de atenção, mesmo que seja uma série um pouquinho difícil de assistir quando você está adulto.
Bom, né, eu acho que Shinzo é um anime que nunca vai ganhar um remake, nem mesmo um reboot, principalmente devido a um desenvolvimento muito conturbado e a má aceitação no Japão. Então, se você fez parte da geração que pôde assistir na época em que foi lançado, se sinta privilegiado, porque apesar dos pesares, esse é um anime único, e a gente nunca mais vai ver nada do tipo.